Graças a Deus, pessoal. Vamos para mais um dia aqui do nosso estudo da Palavra de Deus no livro de Atos. Vamos continuar agora do versículo 12 em diante, do capítulo 1, do versículo 12 em diante. Ontem nós falamos um pouquinho sobre quando Jesus ele fala: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas". Então, nós estudamos um pouquinho sobre a importância do Espírito Santo e como nós somos testemunhas de Cristo quando somos cheios do Espírito Santo. Hoje nós vamos ler aqui que diz assim, olha, nós vamos ver sobre a escolha do apóstolo para substituir Judas, que diz assim: Então, eles voltaram a Jerusalém desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, todos tinham algo em comum, que era eles se dedicavam na oração. Eles não apenas oravam, eles não falavam assim: a gente precisa orar, a gente precisa, tem aqui um rito de oração ao acordar, ao comer, ao dormir, enfim, não. Mas eles se dedicavam juntos em oração. Eles estavam na mesma fé, no mesmo propósito, estavam vivendo de fato, de verdade, o Evangelho. E aí diz assim: e naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram. Então, antes de escolher o novo discípulo, aquele que ocuparia o lugar de Judas, eles oraram. Eles falaram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois escolheste para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu gosto muito desse texto porque é o último texto que você vai ver na Bíblia que eles lançaram sorte. Nós vamos ver no Antigo Testamento acerca de Jonas, quando Jonas estava no barco e lançaram sorte no barco para saber o porquê que a tempestade estava ali e o barco estava quase afundando, e aí a sorte caiu sobre Jonas, e de fato a culpa era de Jonas. Nós vemos aqui agora eles lançando sorte, escolhendo entre Matias e José Barsabás, e a sorte caindo sobre Matias. E de fato, gente, sorte aqui era como lançar um graveto, rodar um graveto, sabe? Já fez aquela brincadeira, né? Que a gente, quando é criança, tem aquela brincadeira que a gente
a gente gira a garrafa e aí quando a garrafa aponta para uma pessoa, é ela que começa jogando, é o outro que começa jogando, enfim, né? E isso é considerado sorte. E, e tinha algumas formas desse ser feito, também tinha a sorte lançando as pedras, enfim. Mas é o último texto que nós vemos a Bíblia falar sobre lançar sorte. Por quê? Daqui em diante, vocês vão ver, depois no capítulo 2 nós vamos chegar e nós vamos ver o Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas. E a partir de então, quando o Espírito Santo vem, já não existe sorte mais. Por quê? Porque agora a gente não tem que lançar sorte para saber a vontade de Deus. Mas agora a vontade de Deus está dentro de nós. E aí nós passamos a ser conduzidos e direcionados por isso. Então, como eles fizeram aqui, eles oraram a Deus e depois lançaram a sorte para saber o que iria acontecer. Nós ainda fazemos isso, nós oramos. Com quem eu vou me casar? Aonde eu vou trabalhar? Qual igreja frequentar? E nós oramos, e uma vez que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, então, o próprio Deus, ele conduz você, ele guia você. Como? Muitas das vezes por meio da paz. Sabe? Quando você vai escolher um trabalho e você sente paz naquele trabalho, provavelmente o Espírito Santo está te conduzindo para isso. Você que está num relacionamento e, e você talvez agora está no início, está namorando e você não sente paz. A paz é algo que vem de Deus, né? É um dos frutos do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, essa paz ela excede o entendimento humano, né? Então, olha que interessante, nós precisamos ser cheios desse Espírito. Quantas pessoas têm tentado nessa vida, têm lançado sortes? Ah, vou ver se esse relacionamento é para mim, vou ver se esse trabalho é para mim, vou ver se essa igreja é para mim, daqui a pouco muda de igreja, termina o relacionamento, sai do trabalho, sai falando mal, enfim. Por quê? Não foram guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu torno a dizer, nós precisamos ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém, manda esse link para alguém, para que essa pessoa seja também abençoada por Deus através dessa palavra. E o conselho, se você está nesse momento na sua casa, aonde você estiver nesse momento, mas que hoje, ainda hoje, você possa ter o teu momento com Deus e você possa buscar o Espírito Santo e falar para ele: Deus, eu não quero mais ser guiado por mim. Eu quero ser guiado, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida e se entregue a Deus. E você pode ter certeza que uma vez que você fizer isso, Deus ele vai conduzir os seus caminhos. Você vai cumprir o propósito no seu trabalho, vai cumprir o propósito dele no seu casamento, na tua igreja, onde você estiver. O Espírito Santo ele vai conduzir você, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa sua curtida, se inscreve no canal aí para que você receba mais e mais vídeos abençoados como esse. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.